E aí, galera, beleza? Bom, hoje eu vou trazer para vocês algumas ferramentas que eu uso para organizar melhor o meu dia a dia e as minhas tarefas, né? As coisas que eu me proponho a fazer. Desde coisas básicas, tipo uma consulta médica, sabe? Até coisas mais elaboradas, coisas que eu realmente preciso de um planejamento. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. Na verdade, longe disso, eu acho que eu sou bem desorganizada, mas, principalmente agora, depois do bebê, não tem como. Eu preciso de um mínimo de organização, assim, um mínimo de planejamento, enfim. E aí eu queria compartilhar com vocês como é que eu faço. Tem algumas ferramentas que eu gosto muito, que eu uso, não só para organização, vocês vão dar uma olhada, né? Mas não é só para organizar, mas são ferramentas que me ajudam no meu dia a dia mesmo. E eu vou tentar ser rapidinha, que eu sei que eu falo bastante, mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês inicialmente, vou colocar aqui na tela. Eu uso bastante o Trello. É uma ferramenta que eu uso para basicamente tudo, assim. Você pode usar para basicamente tudo, tá? O Trello, ele consiste basicamente num conceito que era de você colocar, organizar suas tarefas em tarefas pendentes, né, a fazer, as tarefas que eu estou fazendo naquele momento e as tarefas concluídas, tá? Isso é um modelo básico, assim. Mas só que o Trello, ele deixa, ainda na conta básica, aqui na conta grátis, né? Ele deixa você fazer a sua organização como você quer. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, eu consigo navegar por quadros. Cada quadro pode ser um assunto diferente. Então, eu criei aqui, por exemplo, um quadro vídeos para vocês verem como é que ficaria, por exemplo, tá? E aí, em cada quadro eu crio uma lista, tá vendo? Aqui, ó, eu consigo adicionar outra lista. Vamos colocar aqui, ó, exemplo. Pronto, eu dou um enter e eu criei uma lista. E aí, nessa lista, eu crio várias tarefas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho, coloquei assim, ideias para os vídeos, né? Ferramentas de organização, que é uma que eu vou fazer agora. Aí vamos colocar aqui que eu faria BLW. Aqui, sei lá, outro assunto, APLV. E assim vai. Aí, por exemplo, esse vídeo eu já estou fazendo, então eu posso arrastar ele aqui para a coluna em produção. Eu que dou esses nomes, tá? Ó, eu posso mudar, por exemplo, vamos colocar aqui em atividade. Então eu coloco aqui, aí eu puxei para cá, eu posso criar outros cartões aqui, sei lá, blá blá. E eu posso arrastar de um para o outro, posso voltar, enfim, é bem legal. Eu tô pensando aqui, já que no meu último vídeo eu falei para vocês, façam mesmo festa, vamos aproveitar, né, embora a gente esteja em quarentena, vamos aproveitar as datas comemorativas, não tô nem aí para esse coronga, tem mais aqui comemorar mesmo, então eu até pensei em fazer um exemplo aqui com vocês, alguns exemplos, pensando nessa festa. Então a gente pode ir aqui, ó, quadro, e a gente cria um novo quadro que fica assim. Por exemplo, vamos colocar festa em casa, por exemplo. Aí criei o quadro aqui. Aí eu vou colocar assim, ó. Vamos pensar aqui, o que vai ter de comes e bebes. Convidados, claro, porque eu posso convidar e fazer uma conferência lá online, nada de convidar a pessoa vir aqui, né, em casa. Então eu coloco os convidados, sei lá, o que eu posso colocar? Decoração. Então eu coloco assim. Aí aqui, por exemplo, ó, encomendar bolo. Aí eu posso colocar aqui, né, concluídas. Então eu posso arrastar, por exemplo, aqui, ó, encomendei o bolo, eu já vou direto aqui pro concluídas, sabe? Decoração, sei lá, comprar balão, pratinhos. Então, conforme eu vou fazendo, eu vou arrastando aqui para o concluídos, por exemplo, né? Convidados, vou colocar o nome das pessoas aqui, ó. Vini, Ana, bem, por exemplo. Para eu ir convidando, sabe? Aqui não sei se precisa passar para o concluídos, mas você pode colocar uma outra lista de confirmados, por exemplo, né? E aí você passa. Super rápido, ó. O Vini disse que vem na minha festa.
O Ben também já respondeu. Então, é assim, é uma ferramenta que me ajuda muito. Eu tenho um quadro para atividades pessoais, coisas que eu preciso lembrar de fazer, assim, que são importantes para mim. Eu tenho um quadro, por exemplo, para looks, porque eu tenho uma certa dificuldade de acertar nas roupas e tudo mais. Às vezes eu coloco alguma coisa que eu gostei, que me caiu bem, e aí depois eu não lembro mais a combinação que eu fiz. Então eu procuro colocar no Trello. Então eu coloco assim, por exemplo, almoço. Aí eu coloquei lá as combinações que deram certo para mim. Ah, jantar, que eu saí para jantar, daí eu coloco lá os looks, sabe? Então sempre que eu tenho uma situação, eu vou lá olhar. Então o Trello para mim funciona muito. Acho que muita gente conhece, eu não sei se vocês já conhecem. Aliás, deixa aí no comentário se vocês já conhecem essas ferramentas, se tem alguma outra que vocês usam, porque realmente me ajudaria muito. Como eu não sou uma pessoa organizada, acho que qualquer forma de ajuda me cai muito bem. E eu gostaria muito que vocês compartilhassem comigo o que vocês usam aí para organizar o dia a dia de vocês, enfim, as tarefas. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, ó, vamos pensar aqui, vamos pegar o assunto da festa, acho que fica mais legal. Eu fiz aqui o meu Trello, eu dividi as atividades, né, que eu preciso fazer, eu pensei aqui, eu planejei o que eu preciso para a festa, coloquei nos quadros e tudo mais, e dividi em atividades, beleza. Aí, vamos pensar aqui nos convidados, eu preciso convidar as pessoas, vou fazer um convite, então, para minha festa virtual. Aí, o que eu tenho aqui? Uma outra ferramenta, que é o Canva. O Canva, ele é uma ferramenta de design, né, que você faz ali as suas artes, e é muito, muito legal. A versão gratuita tá cheia de coisas, cheia de novidades. Eu uso o Canva já tem um tempinho. Eu faço de tudo lá. Eu faço as thumbnails do meu canal, tudo eu faço aqui, porque para mim é muito prático. Como eu tenho pouco tempo e aqui tem tudo muito prontinho, é uma mão na roda para mim, uma beleza. Então eu uso muito mesmo. Vocês podem ver aqui, por exemplo, ó, apresentação, banner do Twitch, vídeo, arte do canal do YouTube, ó lá, que eu usei recentemente no meu, logotipo, capa de Facebook, documento, tem várias coisas. Daí aqui, ó, tem, por exemplo, o convite, que é o que eu quero, né? Então vamos lá, ó, cliquei aqui no convite, e aí ele já me dá várias coisas. Então, ó, convite de festa, chá de bebê, batizado, aniversário, formatura, save the date, convite com foto, festa de 15 anos. Então é bem legal. Vamos colocar aqui, ó, convite para aniversário. Então vamos fazer de conta que eu gostei. Aqui, ó, tá vendo? Quando você passa o mouse, você vê se ele é de graça e tudo mais, né? Se esse design eu posso usar. Quando ele não é de graça, gente, ó, esse aqui, por exemplo, ele não tá falando o que é, certo? Então eu posso clicar e eu vou descobrir qual é o elemento que é pago. Normalmente ele fica com esse xadrez aqui, eu não sei, essa marca d'água, né? E aí, então, por exemplo, esse aqui, se eu remover, o resto todo eu posso usar. E aí eu posso trocar por um outro elemento aqui. Então eu posso vir aqui no elemento, ó. E aí eu coloco alguma coisa de aniversário, vamos pensar aqui. Balão, vamos ver. Aqui, balão também, ó. Quando ele aparece essa coroinha, é porque ele é pago, tá? Então eu não vou conseguir usar, não vou conseguir baixar sem aquela marca d'água. Então eu posso usar esse gratuito aqui, por exemplo. Ó, então eu vou colocar aqui. Eu nem vi o que tem aqui nesse convite. Mas aí, olha, eu posso editar as cores. Então eu vou colocar mais ou menos da cor aqui dos documentos. Sei lá, um exemplo. Tá vendo? Ó, ficou uma coisinha mais básica. Um exemplo, tá? Então aqui eu fiz o convite, aí eu posso duplicar essa página, ó, para eu fazer algumas alterações, tipo, eu quero tentar uma outra opção, sabe? Sem os balões, por exemplo. Então eu vou colocar aqui, ó. Lá era uma churrasqueira que tava, né? Ah lá, eu tenho uma churrasqueira grátis. Então eu coloco ela aqui. Tá vendo? Eu posso aumentar, deixar ela mais assim, eu posso, de novo, alguns designs, alguns elementos, desculpa, eles não permitem que a gente altere a cor, mas esses daqui estão permitindo, né? Eu não gostei, eu gostei dele rosinha. Ó, o Ctrl Z super funciona. Então é bem legal. Não vou perder muito tempo nesse aqui, eu quero apresentar a ferramenta para vocês e quero que vocês vejam como é bacana, tá? Se vocês quiserem também, vocês podem fazer outras coisas. Não só o convite, mas faz um cartão de agradecimento,
né? Quando você vai mandar um feliz aniversário para alguém, faz mais personalizado, né? Entra aqui, faz, ó, feliz aniversário fulano. Faz ali o seu layout, né? A sua arte, manda para aquele amigo especial, para aquela pessoa que você gosta. Então eu acho que é um carinho, sabe? E é muito bacana isso, porque não é uma coisa que você pegou da internet e mandou para eles feliz aniversário. Você teve o cuidado de ir lá e fazer. Então é muito bom. Para você baixar, ó, você vai colocar um nome aqui, por exemplo, ó, aniversário. Tudo aqui eu tô dando enter, tá? E aí eu vou nessa setinha aqui, ó, baixar. Aí tem várias opções, ó. O JPG, PDF, PDF impressão, enfim. Eu gosto muito do PNG, porque se eu não vou imprimir, ele tem, ó lá, ele é uma imagem de alta qualidade, né? Então eu acho que fica bacana. E aqui, ao invés de ser, você pode escolher, por exemplo, eu gostei mais do segundo design, então só a página 2, eu baixo e é super rapidinho. E aí tá pronto o meu design aqui, ó. Vou colocar aqui. Pronto, olha só que legal. Agora é só eu dar o share aqui e compartilhar o meu convite, por exemplo. Então é uma ferramenta que eu uso muito, muito mesmo. Não necessariamente de organização, mas ela me ajuda nessa parte de layout, essas coisas que eu preciso para fazer um convite, enfim, qualquer arte que eu preciso, normalmente eu recorro ao Canva, tá? Ah, e uma coisa, vamos mudar aqui. O Pinterest. Gente, muito amor por esse Pinterest, né? Ele é uma rede social, não é necessariamente uma ferramenta, mas me ajuda muito. Vamos supor que a gente vai, então, lá voltando na nossa festa, né? Eu tô organizando uma festa virtual lá na minha casa. E aí eu já organizei o Trello, eu já fiz o convite no Canva, e agora eu preciso decorar minha casa, né? E como é que eu faço? Então eu posso colocar aqui, ó, na pesquisa, por exemplo, ó, decoração de festa. Não tem festa junina, ó, apareceu. Vamos colocar aqui, festa. Olha cada coisa legal. Então, vamos pensar aqui, ó, decoração clean. Vamos ver o que aparece. É bem elaborado, mas eu acho que vocês podem salvar algumas ideias, sabe? Tipo, ai, olha só que legal, aqui tem umas luzinhas, e aí, por exemplo, eu tenho em casa, então eu consigo usar esse. E aí, sei lá, olha, eu tenho um aparador parecido com esse, e aí eu coloco as luzinhas lá atrás, sabe assim? Acho que dá para vocês pegarem algumas inspirações. Olha a bandeirinha, super fácil de fazer, a nuvenzinha, tá vendo? Aqui até fala, né, inspirações e tal. Então é muito bacana. E aí aqui também você cria pastas. Então vamos supor aqui, ó, eu quero salvar. Aqui vai aparecer as minhas pastas, né? Mas criar pasta, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Exemplo. Bom, deixa eu colocar festa, né? Ó, festa em casa. Olha lá, ó, o que ajuda no planejamento, colocar datas, é muito legal. Ah, e você pode deixar sua pasta secreta ou não, porque você pode, olha só, compartilhar com alguns amigos, né? Você pode escolher lá algumas pessoas para compartilharem a pasta com vocês. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas tem duas pastas aqui, por exemplo, que são compartilhadas, que foi o chá de bebê, do Benjamin, e o meu ensaio gestante, que depois eu conto com detalhes, mas são pastas compartilhadas com as minhas amigas. A gente selecionou fotos, ideias, né, inspirações, e aí a gente compartilhou as pastas. Todo mundo ia colocando foto lá que achava bacana, e depois a gente discutiu isso, mas esse é assunto para um outro vídeo, fica aí um gostinho de quero mais, né? Eu vou trazer isso com detalhes para vocês, que é muito, muito legal. E aí, não menos importante, né? Eu trouxe aqui para vocês o Google Calendar. Por quê? Porque, gente, uma coisa parece besta, mas compartilhem a agenda de vocês com o marido, companheiro, esposa, enfim, quem for que tá ali com vocês, com a mãe, enfim, a pessoa que normalmente tá ali nos seus compromissos, a pessoa que precisa saber dos seus compromissos. Parece besteira, mas, gente, ajuda muito. Então, eu só coloquei aqui para lembrar que, assim, eu sempre usei a agenda do Google, super dá certo para mim, coloco lá os lembretes, vamos por aqui, ó, por exemplo. Eu quero... vamos colocar aqui, ó, festa da Tice, que é essa festa toda que a gente tá planejando. Então, vamos fazer de conta que ela vai ser, sei lá, dia 15 de junho já foi, né? Vamos por 15 de julho. E aí, das 7 às 8. Aí, o meu guest, eu vou colocar aqui o meu marido. Tá vendo? E aí, eu coloco que vai estar no Meet. Enfim, posso colocar um local, uma descrição, né? Ó,
Venha comemorar comigo. Olha só que bacana. E aí, é isso. Eu coloco aqui, ó, um lembrete. Ah, eu quero que você faça um lembrete, sei lá, às 6:45, sabe? E aí, pronto, salvo, por exemplo. Aí ele já pergunta se quer que manda um e-mail pro meu convidado ou não. Não vou mandar nesse caso porque é só uma brincadeira aqui. Mas é isso. Então, muita coisa eu compartilho com meu marido, sabe? Pensando nessa parte da organização. Eu coloco lá as consultas do bem, tipo, olha, tal dia tem consulta do bem. Aí, normalmente, o que eu faço? Ó, uma coisa importante. Eu consigo visualizar a agenda dele e a minha. Então, obviamente, né, a minha. Mas aí, por exemplo, eu consigo. Ele consegue ver os meus eventos e vice-versa. Aí a diferença que eu combinei com ele é assim: quando é um evento que eu quero que ele participe, eu faço isso, eu mando um convite para ele e esse evento vai aparecer nas duas agendas. Então, sei lá, se é uma consulta médica cuja presença dele é importante, então eu mando para ele e daí aparece nos dois e ele, quando aceita, já sabe que aquele é um compromisso que eu preciso que ele participe. Se é um compromisso que é bom ele saber, né, que eu não vou estar em casa, por exemplo. Ai, olha, tá, sei lá, numa sexta-feira à tarde eu vou tomar chá com as minhas amigas. Né, não na pandemia. Mas vamos supor que é isso. Então, eu coloco lá na agenda, ele vai visualizar minha agenda, ele sabe que eu tenho aquele compromisso, mas ele não está incluso. Então, ele já entendeu que são só as meninas, por exemplo, sem os maridos. Então, é muito, muito legal. Funciona super pra mim. Quando eu tenho alguma coisa que eu tenho que lembrar, tudo eu coloco lá. Ó, vamos no supermercado no sábado de manhã. Aí eu coloco lá na agenda, dou o invite para ele, né, que é esse convite. Então ele já fica sabendo que a gente tem esse compromisso, sabe? Ele aceita ou não. Não é que a gente não converse, mas é que isso fica mais fácil de lembrar, principalmente por conta dos lembretes no celular. Principalmente porque quando a gente vai marcar algum outro compromisso, a gente olha na agenda e a gente lembra se tem alguma coisa ou não. Porque normalmente a gente vai marcar alguma coisa, né? E os amigos falam assim: ah, você pode tal dia? E você fica, nossa, não sei, vou perguntar pro meu marido e tal. Não, gente, não tem essa. Olha lá na agenda rapidinho que vocês vão saber se o dia tá livre ou não. Então é uma ferramenta boba, assim, que tá aí, né? Mas que eu uso super, tá? E aí, uma coisa besta, mas que me ajuda muito, muito, muito mesmo. São os blocos de anotações. Eu até achei aqui, ó, se você colocar na Play Store, tem alguns aplicativos, né? Olha lá, tem vários aplicativos de anotações. O meu celular veio com um de fábrica já, um bloco de anotações lá. Ele é bem parecido com esse até. Amarelinho, tá escrito Note ou anotações, não lembro agora. Mas enfim, gente, isso pra mim é vida. Eu faço lista de tudo, de tudo. Eu tô na rua, lembrei de alguma coisa, eu coloco lá. E assim, pros vídeos, por exemplo, eu tive uma ideia de um assunto, eu tô conversando, ou então sonhei, acordei, sabe assim, vou falar de tal coisa. Aí eu faço uma lista lá, eu tenho uma lista de ideias pros vídeos. Eu tenho uma lista de coisas que eu vou perguntar pro pediatra do bem. Então, por exemplo, sei lá, hoje o bem fez uma coisa, sei lá, o que eu posso colocar? Ah, ele pareceu meio rouco. Aí eu escrevo lá, bem parece rouco. Aí no outro dia, passa alguns dias, eu percebi que, sei lá, ele tá dormindo mal. Ah, e o bem não tá dormindo bem à noite. Então eu vou anotando lá, vou anotando lá. Chega um dia antes da consulta, eu repasso essa lista, eu vejo o que ainda faz sentido para mim, o que ainda é uma preocupação, uma dúvida, enfim, curiosidade que eu gostaria que ela falasse comigo, né, que eu gostaria de trazer para pediatra, né, uma observação importante. E aí o que for eu mantenho, o que não for eu tiro. E aí no dia da consulta eu abro sim a minha lista lá no celular e vou repassando com ela tudo que eu preciso. Gente, eu bato muito nesse microfone, né? Mas eu repasso essa lista com ela. Eu acho extremamente importante isso para me ajudar a lembrar, porque hoje é uma preocupação, amanhã é outra. A criança cada dia tem uma preocupação, né? Então isso me ajuda muito mesmo. O que mais que eu coloco lá? A lista de compras. Eu vou lembrando, tipo, eu fui fazer um macarrão aqui, eu vi que eu usei o último molho. Aí eu já escrevo lá, molho de macarrão, massa de tomate, né? Aí beleza. Aí eu tô lá cozinhando e tal, olha, a última vez que eu cozinho feijão, aí eu coloco feijão. Então eu vou fazendo essa lista, eu vou alimentando. Aí no final, quando eu precisar ir no supermercado, eu tenho a lista completa. Funciona super pra mim. Então assim, de tudo mesmo, gente. Eu uso até de rascunho. Vou postar alguma coisa, vou mandar uma mensagem mais importante, eu entro lá, escrevo, releio, faço os ajustes e aí eu copio e colo a mensagem, sabe? Pra não ter perigo de mandar uma besteira, de mandar alguma coisa que
você escreveu errado, sabe assim, algum errinho de português, alguma coisa boba. Então eu uso muito, muito bloco de anotações. Tem várias coisas lá, coisas que eu preciso comprar, que não necessariamente lista de compras, sabe? Tipo, ai, eu descobri uma base muito boa que a fulana indicou na internet, sabe assim? Aí eu vou lá e compro, coloco, ela chama desejos. Aí eu escrevi lá, ai, essa base, porque aí eu sei que uma hora que eu puder, eu vou pesquisar, eu vou comprar, porque naquele momento eu não tô sem tempo, o Ben tá ali comigo, sabe? Então é muito difícil. O meu, inclusive, dá pra gravar mensagem de voz. Então, às vezes, eu gravo também lembretinhos assim de voz e depois eu ouço. Então é tudo assim. E lógico que se você ainda gosta do caderninho, que eu não dispensaria, eu só não tenho porque com o Ben é mais difícil. Mas antes eu tinha na bolsa um caderninho, um bom e velho caderninho e uma caneta. E aí lá eu anotava tudo. Eu tava na rua, pensava em alguma coisa, eu anotava. Eu tava na rua, lembrava de alguma coisa, eu anotava. Tipo assim, ai, preciso de andar ao médico, eu colocava lá. Ai, eu preciso comprar tal coisa, eu colocava lá. Ai, eu preciso pagar tal conta, eu colocava lá. Claro que hoje em dia, né, eu não coloco, por exemplo, essa da conta nas anotações. Eu coloco lá no calendar. Então, é mais fácil, porque daí eu boto a data, o lembrete, né? Vejo o vencimento da conta, mas se é uma coisa muito rápida que eu preciso para lembrar depois, eu coloco lá. E vira e mexe, eu entro lá e olho as minhas listas. Se tem alguma coisa que eu tô deixando passar, se tem alguma coisa que eu esqueci, que às vezes eu tava na rua, e aí eu anotei rapidinho e depois com a correria eu acabei deixando pra lá, tá? Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês gostem e, de novo, eu reforço aqui, deixe lá no comentário o que vocês usam, quais ferramentas, o que vocês acham dessas, se vocês já utilizam, se vocês gostam, para que utilizam, se vocês usam, né, diferente de mim, para alguma outra coisa, enfim, de uma forma diferente, e se tem alguma nova aí para me passar de dica, tá bom? É isso então, ó, não tem desculpa mais para fazer a festa, né, durante a pandemia. A gente tem um vídeo super motivador, que bora lá comemorar. A gente tem aqui o Trello para ajudar a organizar. A gente tem o Canva para fazer o convite. Vocês podem até mandar um agradecimento depois em uma arte personalizada agradecendo a participação na festa. Vocês têm o Pinterest. No Calendar, você vai colocar esse compromisso na sua agenda, certo? Já vai dar um invite para os seus amigos lá, para eles não esquecerem de deixarem na agenda. E aí, nas anotações, vocês vão colocar qualquer outra coisa que vocês vão lembrando. Gente, comemorem, tá? Se organizem e depois me mandem comentário aí para saber como é que foi, tá bom? Um beijo e até a próxima!